Olá, olha só, hoje vamos falar sobre como formar bem a vontade para que os filhos possam ter essa corresponsabilidade. No tema das tarefas da casa, todas as demandas que a gente tem no dia a dia, pôr a mesa, tirar a mesa, pôr a louça, não sei o que na máquina, tirar, pendurar, organizar a logística da casa. Será que eu posso contar mais com os meus filhos? Como envolvê-los de uma forma que seja interessante? Tem algumas perguntas aqui que é isso, como ensinar os filhos a amar com obras a partir das tarefas domésticas e não só ficar implorando por ajuda. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda a tirar a mesa, alguém me ajuda a secar essa louça. Por favor, será que dá para tirar o lixo? Será que eu preciso ficar implorando por ajuda? Ou eu posso, junto com meu esposo, junto com meu marido, junto com a minha esposa, formar filhos capazes de superar o egoísmo, de fazer boas escolhas, por formar bem a vontade. Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou a Cissa Kloster e esse aqui comigo é o meu pai, Ney Kloster. Nós ajudamos pais e mães a formarem filhos assim com caráter, que sabem amar com obras e que se sabem responsáveis pelas tarefas da casa e que todos colaborem. Então, agora, nesse tema aqui, para a gente formar filhos que queiram fazer as coisas da casa, que queiram fazer as coisas bem, sem que eu precise implorar, eu preciso formar bem a vontade, é ou não é, pai? Sim, esse é o caminho, é formar a vontade. E eu vi uma vez um vídeo que eu achei muito interessante, que ele falava assim, não adianta ter uma vontade forte, né? É difícil ter uma vontade forte. Você precisa ter um querer forte. Então, nós precisamos fazer com que os filhos queiram fazer as coisas. Isso é uma coisa simples? Não, isso é uma coisa bem complicada. Se diz assim, é só pegar uma varinha mágica e bater assim no filho e o filho vai querer fazer as coisas, querer jogar o lixo, querer limpar o banheiro, querer guardar as coisas. Não. Eles não vêm já formados. Então, os filhos, eles não vêm perfeitos. Nós somos as ferramentas que Deus colocou na vida deles para ajudar eles a formar o querer, mostrar para ele essa beleza que pode ser de servir, de ajudar os outros, de crescer em virtudes. Porque esse bem, quando você fala assim, querer, esse bem é uma coisa que a gente tem que ensinar, e quando a gente percebe que a gente pode fazer um bem para o outro, também é uma coisa maravilhosa. E qual é o sintoma que a gente vai mostrar para as crianças, ou que a gente sente quando tem isso? É a felicidade. Essa é um pouquinho do que Deus colocou assim. A gente vai, à medida que a gente vai fazendo as coisas e atingindo isso, ou fazendo um bem para outra pessoa, a gente sente um prazer, uma felicidade que diz assim, cara, isso deu certo, tá legal isso aqui. Claro, é natural isso? Não, a gente tem que ir trabalhando. Mas eu gostaria assim, que o meu filho fosse constante, ordenado, obediente e responsável. Mas ele não é. Como é que eu vou fazer para que ele seja? Então, a primeira coisa, você tem que fazer com o pai e a mãe um projeto do teu filho. Um projeto de como ser uma pessoa constante, ordenada, obediente, estudiosa. Se eu não fizer esse projeto, se eu não trabalhar para lá, não vamos chegar. Eu gosto daquela ideia de que a educação ela tem 3 pilares, né? Ela é a paixão, você faz isso por amor, porque não é fácil. Segundo, eu faço isso, né? É uma arte, cada filho tem que desenvolver um projeto único e irrepetível para ele. Para uns, a ordem vai demorar mais, para outros menos. Para uns isso é natural, para outros isso já é um pouco, Deus já colocou isso no temperamento deles. E a ciência, que a gente vai estar comentando aqui, algumas coisas que a ciência, a antropologia vem estudando e diz, olha, se você usar isso aqui, fica mais fácil. Fica mais simples. E eu digo que a gente tem que também tomar um cuidado muito grande na educação, que antigamente as influências dos meios para você educar a vontade, para você educar os sentimentos, não eram tão grandes e não estavam fazendo tanta força no ser humano. E não digo só nas crianças, eu digo em mim mesmo, e digo em você, que dali a pouco, a gente estava comentando aqui, você está vendo coisas boas, né? Estava falando com a Cissa lá, e ela está descobrindo uma receita nova, ou descobrindo uma decoração nova, são coisas boas, só que a gente acaba sendo preso pelos esses sentimentos, e pela essa ansiedade de querer descobrir mais, e a gente tem que aprender a dizer não, eu tenho que parar e fazer outra coisa. Então as tarefas de casa, que a gente está nesse desafio, elas nos ajudam
a querer um bem e nos ajudam também a dizer, eu tenho que parar aqui, eu tenho que dizer não, agora eu tenho que parar para fazer outra coisa. E essa é uma parte importante que a gente tem que ensinar as crianças aí. Exatamente, isso que eu falei com o pai, que é um pouco desse tema tão forte, né? Das telas que nos absorvem e outros prazeres que nos roubam, né? A nossa missão. Eu sei que eu quero ajudar outras coisas, que eu quero ser útil para minha família, que eu quero demonstrar o carinho, mas quando eu vi, eu tô perdendo tempo aqui nas telas ou em outras coisas, para justificar isso, não posso chegar para a criança e dizer, olha, você tem 25 minutos de tela hoje. Se ele não vê sentido em ajudar outras coisas, de fazer outras coisas melhores, para ele vai ser só um adulto que impôs um número para ele. Ele vai pensar, bom, quando eu tenha mais idade, eu posso dizer que desses 25 minutos vão ser 45 ou 65 ou sei lá quantas horas ele vai querer impor aqui. A questão é ver como eu posso amar outras pessoas, que outras pessoas estão me esperando, eu preciso fazer isso pelos meus pais, fazer isso pelos meus irmãos, cuidar das pessoas que eu tenho ao meu redor. E isso não é fácil, porque a gente sabe que o nosso egoísmo é muito forte. Eu preciso saber dizer não para muitas coisas para eu poder dizer sim para aqueles grandes amores que eu vejo que é importante. Então, trazendo esse tema aqui da educação da vontade, preciso, em primeiro lugar, ter consciência das minhas fragilidades. O ser humano está muito, muito sujeito ao seu egoísmo, a essa procrastinação, a essa enrolação, a preguiça, a deitar no sofá durante a tarde, deixar a louça para depois, a deixar o lixo para a empregada recolher no dia seguinte. Mas eu preciso aproveitar essas oportunidades como pais e mães, né, que querem formar os filhos, para que eles vejam que é importante cada ação pequena e que assim eu posso sair dessa minha bolha de egoísmo, de preguiça, né? E não deixar que as outras influências tecnológicas formem o meu filho, mas que eu mesma quero formar o meu filho, com os valores que eu vejo aqui em casa. Então, preciso pôr a mão na massa, preciso envolvê-los aqui num quadro de tarefas, de encargo, de coisas para a gente fazer juntos, para que a gente possa formar cada vez mais as marcas da família e que os filhos possam ver sentido naquilo que eles fazem para as pessoas que estão ali em casa. Né? E esse é um grande projeto. Exato. Você falou uma coisa que vale a pena a gente reforçar. As crianças, à medida que elas vão crescendo, primeiro elas têm que chamar a atenção dos pais nessas atividades. E a segunda, quando eles ficam um pouco maior, esse sentido de utilidade, de que aquilo que eu fiz é útil para o grupo a qual eu estou, é uma coisa muito forte. A gente, vendo lá o livro do Viktor Frankl, que fez um estudo sobre isso nos campos de concentração, era o que mantinha as pessoas vivas. É algo que está lá no fundo do ser humano. Então, quando você fala para o teu filho, eu preciso de você aqui em casa, e às vezes a gente vê o contrário, você só me estrova, você só faz bagunça, você só faz coisas, e a gente fica expressando algumas coisas que eram um pouco de tristeza que a gente teve no trabalho, no trânsito, nas coisas em casa, e a gente às vezes extrapola com quem a gente mais ama, e depois tem que pedir desculpa, mas não podemos deixar isso bagunçar a nossa educação, e ele tem que saber que ele é uma parte importante naquela família, não importa a idade dele, mas cara, você é muito importante, nós precisamos de você aqui nos ajudando. E isso faz com que brote aquele que a gente falou lá no início, aquela vontade de querer fazer as coisas por conta própria. Porque é isso que a gente tem que chegar lá no final. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre como a gente conseguir fazer e ele se sentir essa utilidade na vida de família. Exatamente. Então, esse roteiro da nossa formação é muito prática, né? Então, a gente que cresceu em 11 pessoas na família, era o pai, mãe e 9 filhos. A gente tinha que pensar como todos podiam ter alguma função, mesmo que uma ajudava mais num horário, outra ajudava mais no outro, os mais velhos tinham uma função, os mais novos outras. Mas também aqui é interessante sintonizar sempre o porquê. A gente faz isso pelas pessoas, a gente não quer só uma casa organizada. Senão a gente contrataria uma pessoa, mas a gente quer que os filhos se formem aí. Então, eu me lembro muitas vezes do pai falando pro Léo, né, assim, ou qualquer um que fosse aí naquele momento, né? Mas a responsabilidade de pôr o lixo para fora antes que o caminhão do lixo passasse, né? E às vezes era assim, na correria, na emoção, o caminhão passando, ele fazia lá, ele descobriu como fazer o assobio perfeito para chamá-los, para pausar o caminhão do lixo. Mas foi um treino, e não era só um dia ou outro, né? Eram todos os dias que era a responsabilidade dele e a mãe
falava, lembrava, e esse tema de conversação entre os pais, eu via muito isso, assim como filha mais velha, muito do que vocês conversavam quando chegavam era isso, quem fez, o que tinha que combinar, o que não fez, o que a gente pode fazer para conversar com esse que não ajudou aqui em casa nesse horário, ou outro que a gente precisou ajudar a lembrar das atividades com mais responsabilidade. E foi um dia, e outro, para que eles possam ser responsáveis, né? Hoje a gente vê aí já ele marmanjo, super responsável, com 3 trabalhos e tudo, mas a gente que tá aqui nos bastidores, a gente sabe que tudo isso foi muito preparado antes nas tarefas domésticas, assim, né? Esse sentido de responsabilidade, esse sentido de doação, da família que tá junto, né, para realizar as coisas, e que não é que dá na mesma se eu faço ou se eu não faço, porque minha mãe vai resolver isso por mim. Não, ele deu encarga. A mãe não vai fazer se você não fizer. Então, ter isso muito claro ajuda que ele seja um homem forte, né? Não sou um homem, mas a gente também, eu, como irmã mais velha ainda, a segunda, né, mas a filha, então sabia que eu tinha que ajudar a mãe com a roupa, ajudar a mãe com outra coisa, que eu era importante, né, para ajudar a cuidar dos irmãos pequenos, ajudar a preparar aqui, a dar de comer para um, a fazer o outro dormir. A gente precisa encargar os filhos, né? Não só dar cargas assim, mas dizer, olha, você é peça-chave aqui, eu conto com você, eu confio em você. E é esse ponto da confiança, né? Que a gente falava em algum momento, o pai citou aí, os adolescentes precisam se sentir úteis, precisam sentir que a vida deles vale a pena e de que eles são importantes. E essa confiança de que, puxa, eu confio em mim mesma, primeiro porque os meus pais confiaram em mim e eu pude treinar essa confiança aí em pequenas tarefas. Então agora a gente vai citar também aqui, pai, quer comentar algo? Legal, a gente vai descrevendo. São algumas ideias que a gente vai pôr, porque acho que às vezes os pais dizem assim, ei, tudo bem, eu tenho que fazer, mas como fazer? Como? Me dá um caminho, me dá um roteiro, porque você fala que é arte, cada um é diferente do outro e cada família é diferente de outra família, né? Provavelmente as coisas que deram certo na minha família não vão ser as mesmas que vão dar certo para vocês, mas se você pegar as ideias nessa sequência e você adaptar elas à sua família, tenho certeza que vai dar muito resultado, vai dar um resultado espetacular. E a gente vê na sequência, você comentou aí a importância de você formar. Nós temos 12 a 15 anos para formar o nosso filho, não mais que isso, para formar 80, 90% do que ele vai ter de valores. Nós tivemos um trabalho, como exemplo, sempre saía atrasado porque esquecia uma coisa na hora de arrumar os seus materiais, os seus uniformes no dia anterior. Hoje, eu vejo pessoas em que a gente trabalhou com isso, eram pequenininhas naquela época, e quando ela tem um trabalho, algo que ela não quer esquecer, ela vai e pendura lá na porta de saída. Coisa que a gente tinha feito lá atrás, falava, olha, todas as mochilas têm que estar preparadas lá na porta de saída, já pronto, a gente fez isso e trabalhou. Hoje ela incorporou esse conceito. Então, a ideia dessa educação é criar uma cultura em que as pessoas se sentem participantes da casa, eles se sentem parte desse processo e eles são capazes de identificar uma coisa que pode dar errado e eles já têm uma maneira de solucionar esse problema. E eles sabem que eles são o protagonista para a solução disso. Ninguém vai lembrar ele, ninguém vai fazer por eles. Eles podem fazer, e às vezes isso pode ser para ele mesmo ou para casa, para todo mundo. Aqui do nosso tema, né? O nosso tema principal é que a gente tem que traduzir esse educar em aspectos muito didáticos e muito claros para que os pais possam orientar esse como, né? Então, a primeira estratégia que aparece aqui no nosso estudo sobre isso é que a nossa orientação seja disciplinada e orientada, ordenadas no tempo e no espaço. Se eu vou dizer uma coisa para meu filho, não pode ser assim, olha, você sempre, não pode ser genérico, não pode ser perdido, eu preciso saber o que eu estou exigindo dele e como ele vai resolver isso também. Então, ter essa disciplina, essa constância, em primeiro lugar, nós que vamos cobrar isso dele. Não posso pedir algo que eu não sou capaz de cobrar, eu não sou capaz de medir se sim ou se não. Eu preciso que, para que eles sejam constantes, ordenados, responsáveis, eu preciso ser, em primeiro lugar, como formador. Então, se eu vou pedir para o meu filho que ele guarde os brinquedos numa caixa branca, ele precisa saber qual é a caixa, quais são os brinquedos. Ele não vai entender o arrumar o quarto em geral. Precisa saber o que eu preciso pôr, onde eu preciso pôr e em que momento eu vou fazer isso.
Então, essa orientação inicial nos ajuda a orientar no tempo e no espaço e que as minhas orientações sejam claras e bem disciplinadas, assim, como bem constantes. E quando você faz isso e você ajuda, orientadas porque tem alguém que está dando a direção. Orientação. E eu estou repetindo isso com ele. Porque se eu não tiver uma disciplina comigo e querer que ele mantenha essa disciplina naquilo que pode ser, de pendurar a toalha, de guardar a mochila, guardar o brinquedo, colocar a fralda no lixo correto, lavar o copo. Se não faço junto e eu não explico como fazer, ela nunca vai acontecer. E ela tem que ser ordenada no tempo e no espaço. Quando você quer que algo aconteça, que você defina quando isso vai acontecer e deixe ela pontual. Outra coisa é quando você colocar uma tarefa ou um plano de ação, uma rotina que você queira fazer em casa, comece com coisas muito pequenas e num lugar bem pontual. A gente brincava aqui, já ouviram isso, essa da pendurar a toalha. Então a gente arrumou onde tem que pendurar as toalhas, né? Não é para levar para o quarto, tem que levar na lavanderia. E a segunda, se a gente pensar nisso, ela levava em torno de 15 a 20 segundos, né? Saída do banheiro, ir lá, pendurar a toalha, porque a casa é pequenininha, era coisa tranquila. Então, quando a gente tem elas que são repetidas, orientadas por uma pessoa, num tempo correto e num lugar correto, fica mais claro deles assumirem isso como uma coisa e perceberem o bem que isso pode gerar. E aqui a outra sugestão do nosso roteiro é que isso seja repetido, orientado, não só pelos pais, mas também pelos irmãos mais velhos. Não é uma coisa que a gente vai pedir para uma pessoa, a gente está todos no mesmo projeto, todos no mesmo bar. Então, quanto mais a gente unifica esse comando, não só para um filho, mas para toda a família, isso funciona melhor. Eu acho que esse é um grande diferencial que a gente vê em alguns outros pessoas que falam de virtudes. Às vezes eles falam muito da virtude do filho, de como mudar o filho, mas o exemplo é o que mais arrasta para você mudar uma pessoa, porque as palavras podem até dar algumas ideias, mas quando as pessoas vêm fazendo, quando elas são repetidas e reforçadas pelos pais e pelos irmãos mais velhos, a pessoa vai porque ela quer participar do grupo. Isso é uma tendência natural do ser humano. Eu quero participar desse grupo. E se você coloca isso, como a gente já falou na aula passada, como uma marca da nossa família, que a gente faz isso e a gente quer ter essa marca, tem rotinas que você já tem e tem rotinas que você quer criar, que você quer se desenvolver. Então, olha, as tarefas têm que ser disciplinadas e orientadas pelos pais, ordenadas no tempo e no espaço e repetidas e reforçadas pelos pais e os irmãos mais velhos. Aqui estão 3 características que a gente tem que colocar nessas rotinas e nesses trabalhos que a gente vai fazendo. Além disso, também a gente pôs aqui que é interessante orientar isso dentro de um programa de desenvolvimento da família, para que eles tenham uma sequência de dificuldades sempre crescente e sempre possível de ser realizada. Eu não posso exigir aquilo que a criança não é capaz de fazer, né? Então eu preciso primeiro mostrar como se faz, que seja algo muito simples, muito fácil, que todos treinem ali, olha, é isso, é lavar o copo, secar e guardar, né? Então ninguém vai deixar copo na pia, esse é o nosso projeto aqui em casa. Então, pequenininho sabe fazer isso, então se ele tem um copinho, ele sabe onde tem o pano, ele alcança. Então, tudo que a gente vai propor em casa, que seja algo que todos possam fazer, eu preciso ver se realmente o nível de dificuldade tá compatível, tá batendo ali com o que a criança é capaz de fazer. E se não, a gente já faz isso com os irmãos mais velhos, mas a gente sempre dá aqui ideias, né? A gente tá falando aqui da toalha, do copo para lavar, da roupa que tá no cesto, que a gente vai deixar no cesto de lavar roupa, a cama que vai arrumar. Tudo a gente precisa saber como que a criança ela escuta aquilo, se ela é capaz de fazer aquilo, e como que a gente vai depois repetir e ajudar que isso se concretize ao longo da rotina dela, normal. Essa ideia de estar projetada dentro de um programa de desenvolvimento familiar é que você está dizendo que não é aquele filho que é desordenado. Nós, na família, queremos ser mais ordenados nisso. Então, não é um problema de uma pessoa, é um problema de como a gente quer crescer e se desenvolver. Você pode falar, né, desenvolver na sinceridade, na procrastinação e em diversos outros lugares. Mas isso aqui é um projeto, que a gente falou lá no início, da importância dos pais de fazerem um projeto de desenvolvimento na família, de dizer como eu queria crescer, como eu queria ser, e não assumir os problemas, como diz, jogar a toalha e dizer, não, nós somos assim mesmo, não tem jeito, tal.
E a gente não pode fazer isso para as crianças, nem para nós mesmos. Dizer, não, eu não adianta mais, eu desisto de mim mesmo. Não podemos desistir de nada. Então, quando você tem um projeto e um programa de desenvolvimento, você está alinhando que você não está desistindo. Você está mudando. Às vezes, aquelas atividades que você fez não deu certo. Por isso eu tenho essa outra ideia, né, que essas rotinas elas sejam programadas numa sequência de dificuldades crescente e sempre possível de ser realizada. Se a gente pôs uma tarefa muito difícil e não deu certo, esse nosso programa tá ruim, vamos diminuir, vamos fazer um pouquinho menos. Se era para a gente ler um livro por semana, não conseguimos, mas uma página por dia, meia página por dia, e a gente consegue ir crescendo. Esse é o nosso programa, até aqui está o livro que eu estou lendo aqui, para a gente poder fazer, a gente está aqui, é uma página por dia, para a gente poder criar, esse é um programa de desenvolvimento da nossa família que nós estamos fazendo agora, de crescer em leituras de literatura. Eu sempre lia coisas de educação de filhos, ou do trabalho, planejamento estratégico de empresas, e agora eu falei, vamos fazer um trabalho de ler literatura. Então, começamos, e não tem idade para fazer isso. E nós temos nosso programa de desenvolvimento familiar, para a gente poder começar a fazer esse caminho. E sempre está na hora de começar e recomeçar. O fundador do Opus Dei falava que a gente tem que estar sempre querendo ser um pouquinho melhor no próximo dia, na próxima semana. E uma coisa importante, para a gente fechar todas essas ideias, é que essa forma, esses trabalhos, esse programa de desenvolvimento tem que ser de uma forma lúdica e espontânea para as crianças. Ou seja, isso tem que estar num clima contente com fazer isso, elas querem fazer isso. Porque a gente pode fazer, né, um negócio meio de exército, de obrigação, e tem que fazer, e tem que fazer, e a gente cria um estresse na família. E o pai não é para criar estresse. Nós fazemos para o nosso lar, tem que ser luminoso e alegre. Nós temos que gerar paz na família. A parte mais importante do pai é manter a paz na família. Por mais que às vezes ele esteja nervoso, ele tem que chegar em casa, tem um clima meio tenso, vamos vamos conversar. Nós temos que ser a pessoa, né, aquela bateria, né, eu sou engenheiro eletricista, aquela bateria que descarrega todo mundo ali, todo mundo vem, conversa com você, acertamos, fazemos, sem criar muitos estresses. Então, a forma de fazer esse programa tem que ser lúdico. Quando você cria um programa desse, ou cria uma atividade que vai fazer, use um painel empolgante, algo que você consiga marcar se vocês estão fazendo ou não, porque quem cobra depois se isso está acontecendo não é você, nem a mãe, mas é o painel que vai mostrar se a gente está indo bem ou mal. É bom para que a gente faça isso. E esse painel ele tem que ser conversado com as crianças e tem que ser lúdico para eles, né? Tem que ser bonito para eles. Isso que a gente acabei de falar aqui, a gente também implementou em empresas esse painel empolgante e fazia planejamento de vendas e alguns que a gente chama de KPIs, alguns indicadores de desempenho para as empresas, eles tinham que ser também lúdico para eles. Então a gente trabalhava dessa forma e a família não é diferente e a gente tem que ser mais inteligente, mais esperto para fazer as coisas na família. Então se a gente for fazer agora um resumo, disciplinadas e ordenadas essas tarefas, ordenadas no tempo e no espaço, repetidas e reforçadas pelos irmãos, projetadas num programa de desenvolvimento, de uma forma crescente e possível de ser realizado e de uma forma lúdica. Esse é um segredo de a gente fazer. Eu quero perguntar Você tem uma coisa. pergunta aí? Tem que esse dedo aí? Tem uma que esse dedo tá? É porque você está dizendo aí, essa espontaneidade que é tão linda e que, de repente, alguma mãe que está aí nos escutando vai pensar assim, aqui em casa não é espontâneo, não. Que o filho queira arrumar coisa, que ele queira pôr o lixo para fora. Não sei se na casa do Ney aí a coisa funcionava de forma espontânea, mas assim, não é que fosse sempre uma alegria lavar a louça, uma alegria varrer a casa, uma alegria tirar o lixo. Não era sempre esse clima de alegria. Às vezes a gente chega e tá um ambiente tenso, como o pai falou. Né? E eu me lembro muitas vezes que era esse tema de que alguém tinha que secar a louça, alguém tinha que lavar aquela panela que ficou ali sobrando. Esse era um tema que às vezes gerava algum estresse. Assim, na realidade, o que a gente faz, pai, quando o filho não quer fazer? Quando você chegava aí e tava um lá que tava reclamando, depois a gente falou forte, falou firme, não quis fazer, e aí a gente insiste que faça, ou deixa para não ficar um clima tenso, a gente
deixa que ele não faça e faz a gente mesmo, só faz quando ele quer para manter a alegria na casa e a paz? Como é que é isso? Bom, assim, tudo isso que às vezes a gente ensina para vocês, eu não vivi 100%. Eu queria ter aprendido, ter o conhecimento que eu tenho hoje em educação, quando comecei a ter o primeiro filho. Não, mas pai, a gente viveu bastante disso, só que não é fácil, só digo que não é fácil, porque a gente tinha desse tema muito presente, mas que não é espontâneo sempre e super, super divertido sempre, não é? Não. E a gente vai encontrar resistência disso, porque as crianças, como elas também vão ter uma resistência de fazer, não é uma coisa espontânea, principalmente se a gente põe isso mais em positivo, né? Quanto mais autoritário for, mais resistência tem, com certeza, isso aí. Eu já ouvi coisas assim dos meus filhos dizendo: pai, os meus amigos, ninguém faz isso, só na nossa casa que tem que ajudar todo mundo, que tudo isso. Já teve filhos que sentou e eu pus eles para fazer e eles começaram a pegar a vassoura e fazer brincadeira e começar a bagunçar todo o processo ali que a gente estava tentando fazer ordenado ali, a limpeza da casa rápido, e ele fazendo. E aí o que você faz, né, numa situação dessa? Teve outros que dizem: eu não quero fazer, né? Então, coisas que eu já fiz, teve chinelo, certo? Teve outros momentos em que eu peguei ele e falou: tá bom, você não quer? Não tem importância. Senta aqui e espera. Não, eu vou sair, vou lá no quarto. Não. Você vai sentar aqui, porque a gente falou que todo mundo, a gente estava arrumando a casa, e você vai esperar todo mundo arrumar a casa aqui. Então fica aí sentado. Com essa situação, ele parou, pensou, daí a pouco ele falou: posso fazer a minha função? Eu falei: pode, se você quiser, pode. E teve muitas vezes que as pessoas, né, olhando aquela atividade, eles ficavam assim, achando que de alguma forma aquela louça, uma hora uma fada vinha descer e ia. Então eles iam enrolando. E eu falava: filho, não vai acontecer um milagre dessa louça dali a pouco tá limpa, né? Você é o milagre dessa. E aí ele fala: então me ajuda. Aí a gente fala assim: não, começa você, porque essa é a tua função, começa você que daí eu te ajudo. Porque eu só ajudo quem se ajuda. Se você, essa é a tua função, os outros já terminaram, e você é que ainda está enrolando aqui, por que você não terminou ainda? Então a gente tem que fazer ele entender que ele poderia ser mais rápido ali e simplificar, mas tem alguns, dependendo dos temperamentos, que vão ficar brigando com a tarefa, às vezes 2 horas ali, e vamos fazer ele entender que não adianta ele brigar com a tarefa. Quando você receber um encargo, você vai ter que fazer. É assim na profissão, é assim em outros lugares, e a gente, nisso tudo, pessoal, a gente ensina os filhos a serem bons profissionais, boas pessoas, a lutarem contra seus defeitos. A gente não pode imaginar que os filhos não vão ter defeitos, então eles vão ter que aprender a lutar. Para o defeito dele é esse, que ele procrastina, e a gente vai ter que ensinar ele a trabalhar com isso, porque lá na frente isso vai aparecer. Para outro, é a capacidade dele perceber que ele pode ajudar um ou outro, depois que ele fez rápido e poderia ajudar o outro. Então, ter essa visão das outras pessoas, essas tarefas, elas nos ajudam a mostrar para os filhos as principais tendências de temperamento e defeitos que eles têm e como que a gente vai poder ajudar. Mas não é fácil. Você falou, a Cissa até comentou, ela viu isso aí, não é uma coisa simples. Mas se a gente colocar isso em cima de um programa, quando a gente começou a fazer os planos de ação, ficou mais fácil. Sem os planos de ação, sem essa estrutura, dava muito mais briga, e eles achavam que eles estavam resolvendo um problema que não era deles, que eles não sentiam que eles faziam parte da família, que eles eram úteis, né? Eles tinham uma função ali na família. Era muito mais difícil. Depois que eu consegui colocar isso em planos de ação, criar os slogans, né, ideias que ficavam na cabeça deles, a forma de obedecer, né, na forma que você tem que começar a fazer, ficou mais fácil. A gente vai dar aqui alguns exemplos, então, antes da gente concluir o nosso vídeo de hoje, alguns exemplos de como já, depois de superadas as primeiras dificuldades, né, pai, quando a gente já começou a aprender a fazer plano de ação e já fazer de uma forma mais estratégica para que todo mundo possa funcionar melhor e se sentir parte. Então,
Um exemplo que a gente pôs aqui, inclusive no nosso grupo, tem um grupo do WhatsApp que chama Corresponsabilidade da Casa, para que as pessoas que queiram também esses insights, assim, ideias de como que a gente pode fazer pequenos desafios concretos, ordenados no tempo e no espaço, a partir de um placar empolgante, a partir de metas curtas e factíveis. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, tem o link, no Instagram tem o link, tem o link também na descrição do vídeo, que a gente coloca ali essas ideias. E aí, uma das ideias que saiu foi o primeiro desafio das 5 semanas. O primeiro desafio é a ronda. Então, a gente tem aqui a ronda da ordem, que é o seguinte, até definindo o objetivo é que todo mundo possa ter um horário e uma música, né? Até o pai gosta desses estímulos sonoros e inclusive, também ter um spray para usar depois, né? Eu vou explicar um pouquinho. A ideia é ter, por exemplo, depois do jantar, ter um momento que a gente concretizou em família, pensando, olha, vamos fazer o seguinte, se a gente depois desse jantar, e a gente tem faz assim como se fosse durante o tempo de uma música, a gente passa com esse cesto, que vai ser aqui o trenzinho da ordem, vai ser a ronda da ordem, e a gente vai recolher tudo que está fora do lugar. A linguagem ainda se adapta para a idade dos filhos que você tem, mas a ideia é fazer uma ronda durante o tempo da música para ordenar a casa e as coisas que estão fora do lugar naquele ambiente. Então a gente põe a música aí na televisão, põe a música aí no alto-falante que você tem na sua casa, e todo mundo ajuda nesse projeto, né? Então, todo mundo já recolhe, já põe no lugar, põe no lugar. Depois também essa ideia de que a gente pode passar esse ambientizador, né? Atualiza ele aí para que seja esse estímulo de que a gente fez algo junto. A música também foi o incentivador aí. E esse spray também deixa esse bom ar, né? De que a gente trabalhou junto para melhorar a ordem na casa. Não é uma coisa que a gente vai fazer super demorado, não. São os 3 minutos ali, os 2 minutos da música, e é isso que a gente vai fazer para todo mundo recolher as coisas que estão soltas pela casa antes de cada um se preparar para ir dormir. Então pode ser o desafio que a gente pôs aqui por 8 dias, né? A gente fez isso, marca ali no painel os 8 dias que a gente fez essa ronda da ordem, e se um dia não foi possível porque a gente não jantou em casa, ou a gente viajou no final de semana, pula esse dia e volta no outro dia que tá todo mundo lá, faz a ronda outro dia. Então, essa era uma atividade que a gente propôs, assim, para esse plano de ação da corresponsabilidade da casa. É uma coisa bacana quando você faz esses planos de ação, quando você tem um motivo para fazer as coisas, você cresce em diversos fatores que é a tua família. Por exemplo, a gente comentou sobre esse da ronda, né? Mas a ideia depois é, se você puder, tá todo mundo jantando junto. Se a gente consegue jantar tudo junto, nesse jantar a gente conversa no final do jantar sobre a casa. Então eu estou aumentando a cultura sobre a casa, eles vão percebendo as coisas, e daí a gente faz essa ronda onde aí você tendo filhos diferentes, um pode levar o cesto, o mais novo ele só joga as coisas ali dentro do cesto, ou seja, de acordo com a idade de cada um deles, ele pode fazer, mas todos estão participando desse processo. E você diz que o que a gente está querendo ganhar com isso? Aumentar uma cultura de ordem. Elas vão começar a perceber que aquelas coisas ali não estão no seu lugar correto. E quando você começa a perceber e que essas coisas estão fora do lugar, e isso já começa a ter sensibilidade, elas vão pegar e saber que isso aí, né, a sensibilidade que estão ali fora, e que eles têm um único lugar onde eles vão, como a gente fala, se as crianças são pequenininhas, onde eles vão dormir, né, porque você dorme na cama e o sapato dorme no armário, ali embaixo das calças, é ali o lugar que ele fica, é ali a cama dele. Agora, se for maior, você sabe, tem as gavetas, tem as coisas, você vai definindo isso. Quando isso você vai criando uma cultura, e eles vão ter cada coisa tem seu lugar e que dorme no seu lugar. Que dorme no seu lugar, e então vocês vão melhorando toda essa sensibilidade para a ordem na família, para a ordem da casa, através de uma conversa no final do jantar, e 3, 4 minutos no final. Você fez isso por 8 dias, você falou, Ney, por 8 dias eu resolvo o meu problema, já criei, a rotina está consolidada, o hábito está consolidado? Eu falei, não, simplesmente a gente conseguiu definir aqui uma metodologia que vocês aplicaram. Pode ser que dali a pouco você terminou esses 8 dias, vocês possam continuar por mais 2, 3 dias, ou mais 2 semanas, ou dali a pouco fica uma rotina da família, ou às vezes, como você pode às vezes começar a cada vez ter menos coisa jogada, porque já, você fala, em vez de eu deixar aqui depois do jantar guardar,
Por que eu já não guardo agora? Aí daí a pouco você diz, olha, vamos mudar um pouco essa aqui, em vez de a gente deixar aqui em cima e depois no final do jantar guardar, por que eu já não guardo agora? Então você vai num crescente de esses planos de ação. Esse plano de ação, eles são para criar e melhorar a sensibilidade de todos nós, criar um ambiente lúdico da família dentro de um programa de desenvolvimento. Isso tudo faz parte desse plano de ação que a gente está propondo para vocês aqui. Queria comentar agora rapidamente também outro desafio que a gente propôs no nosso grupo do WhatsApp, que é o desafio da cama arrumada e pijama guardado. A gente também fez um projeto pontual sobre isso. Então, só um parênteses que a gente comentou agora desse projeto anterior, que o projeto anterior a gente concluiu, também marca bem ali o final dos 8 dias, o final dos 10 dias, define com a família, deixa bem marcado o final do projeto. Claro que depois essa sensibilidade fica, essa cultura da ordem fica, mas aí a gente pode focar agora em outra coisa. Então a gente vai agora focar na cama e focar no pijama guardado. E a gente fez até uma tabela, né, de acompanhamento. Assim. Quem fez, põe lá o ok. Né? Põe o ok, põe o ok, põe o ok. E cada vez que a gente fez isso a gente fez um desafio envolvendo conhecidos, não conhecidos, pode pôr uma tabela aí com primos e tal. A gente falou, olha, quem quer participar da campanha de 8 dias com pijama arrumado e cama arrumada, né? Então, se a gente envolve mais gente, se a gente faz disso uma campanha mais interessante, assim, pode funcionar ainda melhor, né? Então, a gente fez lá que, se você já fez isso por 3 dias consecutivos, você já ganhou um joinha, assim, né? Um belezinha. Mas se você já conseguiu fazer isso por 5 dias, aí já aparece uma carinha feliz no seu nome. O pai fez aí uma programação do Excel também que a gente deixou no grupo do WhatsApp, como fazer isso com fórmulas. E se você fez isso por 7 dias, né? Então você conseguiu fazer uma semana sem invicto aí nessa meta, aí você ganha uma coroa, né? De rei, né? Ou de rainha do desafio. Então, só o fato de fazer isso e de que toda a família estava no projeto, né? E que quando você fez, você ganhou algo, você percebeu isso, teve esse estímulo também, isso já propicia, né, essa sede de querer continuar. Né? Esse valor por ter feito algo bom, né? E essa felicidade pequena de saber fazer as coisas. Então, mais do que simplesmente o programa da cama, você conquista aí esse eu sei fazer, né? Eu posso fazer. Né? E por que não? Então, esse foi o nosso desafio 2. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Então, justamente... Eu sou capaz. Essa ideia, né, de que a gente está falando aqui da corresponsabilidade da casa, o problema não é a casa. A coisa é o nosso desenvolvimento pessoal, é esse sentir-se capaz. Né? Não é fazer por eles, mas é fazer com eles. E é mostrar que a gente pode vencer a si mesmo, vencer o egoísmo, saber fazer boas decisões de como eu vou aplicar o meu tempo. E assim a gente vai tirando o dramatismo das coisas pequenas, né? Puxa, não dá nada certo, né? Eu não consigo, né? Puxa, eu consigo fazer isso, né? Eu consigo fazer isso que é tão pequeno. E se é só uma panela, né? Isso se resolve em 4 minutos, né? Eu posso tirar, né, o drama da casa, né, das coisas que não funcionam, transformar isso em pequenos projetos com toda a família. E conta aí, pai, aquela ideia de que quem resolve o problema do homem resolve o problema do mundo. O cara estava trabalhando e querendo terminar um trabalho e o filho, em torno de 4 anos ali, 5 anos, estava, pai, brinca comigo. Daí o pai pegou um mapa mundi, assim, e dividiu ele 16 pedaços ali, cortou, rasgou ali, e falou, ó, monta para mim isso aqui. E monta pra mim. E aí. Pensou que ia demorar um tempão, porque era difícil. Ele falou: não, até ele terminar isso aqui, eu termino o meu assunto aqui. Né? Daí a pouco ele já puxando a calça: pai, terminei. Aí quando o pai viu, no outro lado do mapa mundi, tinha aquela figura de Leonardo da Vinci, que seria um homem assim, com um círculo. Essa que estava a figura lá. E ele olhando ali, ele resolveu o problema do homem rapidamente. E aí a ideia disso aqui é falar que se você resolver o problema do homem, você resolve o problema do mundo. Você consegue arrumar o mundo resolvendo o problema do homem. Eu queria comentar aqui um pouquinho, a gente falou desse negócio de ser capaz. A ideia é, pais, não façam pelos filhos, mas façam com eles dentro de um programa que você vai fazer com que eles cresçam como pessoas que usem todas essas atividades da casa. E aquilo que a gente falou lá no início, que eles queiram transformar isso não numa coisa de briga, não numa coisa, mas que eles queiram participar desse crescimento junto com vocês,
tanto deles, né, conhecimento da família, deles de virtudes, e você da família de virtudes, dos pais de virtude, porque eles conhecem os seus defeitos, e eles precisam ver que vocês lutam contra eles também. Então, a gente encerra esse aqui, a gente vai ter mais um próximo capítulo desse desafio, né, falando um pouquinho mais, mas fica aqui essa grande ideia de que ensinar as pessoas a crescer dentro de um grande programa que a gente tem, que você pode fazer na tua família aí. Certo, até o próximo vídeo. Beijo, até lá. Até lá.